Você sabe o que é o tal de açúcar disfarçado? Não sei se você sabia, mas 80% dos alimentos industrializados contêm açúcar disfarçado na sua composição, o que dificulta bastante evitar essa substância. Cris Hit 12 para falar sobre um dos vilões do emagrecimento, o açúcar. E pior ainda, hoje nós vamos falar dele quando ele vem escondido nos alimentos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que tu deixe o teu like, comente, deixe as suas dúvidas ou sugestões de outros temas e não te esquece de se inscrever nas minhas redes sociais. Vamos lá! O açúcar vem sendo usado como ingrediente básico durante séculos como uma forma de aprimorar sabores em vários alimentos, principalmente em bolos, biscoitos e coisas do gênero. Mas alguns alimentos contêm altos níveis de açúcar adicionado de uma forma escondidinha. Esse é um recurso que a indústria alimentícia vem usando há décadas para deixar os alimentos mais saborosos, nos viciar e ainda fazer com que a gente compre cada vez mais. Existe até um conceito que eles usam para isso, chamado ponto de êxtase. Trata-se da quantidade perfeita de açúcar adicionado que eleva a doçura de um produto até o ponto ideal, que não seja doce demais, mas doce o bastante para fazer com que você queira sempre comprar novamente. Nós já sabemos que o açúcar é altamente viciante, e é justamente porque ele controla os centros de recompensa e prazer do nosso cérebro. Então é dificílimo abrir mão da doce felicidade, não é? Mas se você tiver tomado a difícil e saudável decisão de reduzir a ingestão ou também deixar de consumir açúcar, veja alguns dos alimentos industrializados que estão cheios de açúcar disfarçado. Vamos lá? 7 alimentos que estão cheios de açúcar disfarçado. Primeiro, os molhos e condimentos. Você sabia que até mesmo os molhos e condimentos salgados podem conter muito açúcar? Principalmente o molho de tomate, tanto que algumas empresas recomendam o seu consumo apenas uma vez por semana. A mesma coisa vale para o ketchup, o molho barbecue, os molhos de salada e vários tantos outros molhos e condimentos. Fique atento sempre ao rótulo desses alimentos, hein? Segundo, os produtos naturais enlatados. Como eu disse, sempre leia bem a lista dos ingredientes dos produtos naturais enlatados que você costuma comprar. Você vai se surpreender com o fato de que vários deles contêm açúcar adicionado, como por exemplo as ervilhas, o milho ou os feijões. O açúcar nesse caso é usado para dar mais sabor e também prolongar a validade dos alimentos. Não basta a lata dizer que são produtos orgânicos, se tem açúcar não é saudável. Terceiro, as barrinhas de cereais ou os alimentos diets. Barrinhas de cereais, por exemplo, podem aparentemente ser saudáveis, nos enganar pela aparência, pelos elementos chamativos nas embalagens, porém, olha só, elas podem sim estar cheias de açúcar escondido. Outra coisa, quando a gente fala em alimentos sem gordura ou os diets, a ideia que vem na nossa cabeça é que eles são saudáveis, não é mesmo? Mas eu vou te contar um segredinho. Normalmente, quando algo é retirado de algum alimento, outra coisa é adicionada. Se você ler a lista de ingredientes, pode apostar que o açúcar vai estar lá, sob algum de seus codinomes. Sempre que você ler no rótulo sacarose, dextrose, glicose, lactose, rafinose, maltose, maltodextrina, xarope de glicose, xarope de milho, rico em frutose, calda de caramelo ou xarope de milho, pode ter certeza que lá tem açúcar disfarçado. Quarto, os cereais matinais. Muitos cereais são riquíssimos em açúcar disfarçado. Se a cor for bem vívida e o sabor doce, é claro que esse alimento contém açúcar. Alguns cereais do café da manhã parecem muito saudáveis, mas contêm mais açúcar que uma fatia de bolo, por exemplo. Antes de comprar ou de ingerir, sempre leia os ingredientes. Não queremos picos de glicose, porque isso certamente nos fará engordar. Quinto, o arroz de sushi. Muitas pessoas encaram o sushi como uma escolha saudável, mas a verdade é que o arroz contém muito açúcar. Para fazer o arroz de sushi, o açúcar é um dos ingredientes da receita. Então, apesar de não ser um açúcar exatamente oculto, muita gente acaba não levando em conta as calorias que ele possui. Sexto, o pão. Muitos pães, em especial os pães brancos, levam açúcar adicionado na receita. O pão integral processado, supostamente mais saudável, também pode conter bastante açúcar adicionado.
e no fim fazer mais mal para a saúde do que o pão branco. Para você ter uma ideia, a quantidade de açúcar pode variar, mas pense em algo na casa de 4 gramas de açúcar para cada 100 gramas de pão. Quer uma boa alternativa? Faça seu próprio pão integral ou tente achar alguma padaria artesanal perto da sua casa ou local de trabalho. Sétimo, as frutas secas e as vitaminas. As frutas contêm um açúcar natural, chamado frutose. Quando uma fruta passa pelo processo de ressecamento, o açúcar dela fica concentrado. Assim, as frutas secas são fontes de açúcar altamente concentrado quando você as ingere como forma de lanche. Já as vitaminas batidas no liquidificador também costumam ser consideradas saudáveis, mas podem ser verdadeiras bombas de açúcar, especialmente aquelas que você compra prontas. Quem garante para você que não foi adicionado açúcar no preparo? As vitaminas ou esmaltes de frutas contêm muita frutose e, por serem batidas, as fibras acabam sendo pulverizadas. E isso é um problema, porque assim as fibras não vão agir como uma barreira natural e reduzir a velocidade de absorção do açúcar pelo seu corpo. Vou te dar uma dica extra. Sempre que for preparar os seus esmaltes ou vitaminas, use essa receita. 2/3 de verduras ou legumes para 1/3 de frutas. Ah, e olha só, lembra aí, o equilíbrio é a chave para tudo na vida. A ideia não é exatamente cortar alimentos, mas sim ter a consciência sobre o açúcar disfarçado contido em muitos alimentos, que aparentemente parecem inofensivos, mas que você precisa, sempre apreciar com moderação. Eu espero que você tenha gostado das informações de hoje e não te esquece, deixa teu like, comenta no vídeo e ainda te inscreve nas minhas redes sociais. Um grande abraço do Cris, o teu personal online.